Olá a todos, Romulo Marasquim do canal Firmeza da Verdade. Eu gostaria de falar um pouco com você sobre o nome do Criador. Há muito tempo se discute essa questão. Qual é o verdadeiro nome? Qual é a essência do verdadeiro nome? Então eu queria apenas fazer esse vídeo para a gente falar um pouco sobre o assunto, ok? Muitas pessoas ficam com essa dúvida. Qual é o verdadeiro nome do Pai, do Criador, do Altíssimo, do Soberano? E como se pronuncia nas Escrituras, onde é que está a primeira menção do verdadeiro nome do Criador? Então essa é uma questão bem importante. Creio que várias pessoas têm essa dúvida, né? Para saber, muitas pessoas querem aprender. E muitas pessoas também ainda fazem chacota, como se isso não fosse importante, como se o nome não fosse importante. Então assim, eu posso começar com a seguinte pergunta: se o nome do Criador não é importante, então você pode chamá-lo de Satanás, você pode chamá-lo de qualquer coisa, ou de qualquer outro tipo de nome, João, Carlos, Alfredo, enfim, é ou não é? O que importa é a sinceridade de coração. Tá, então se o que importa é o que eu acho, a minha sinceridade, não, eu tenho fé num Criador, mas eu posso chamar do que quiser, de Deus, de Jesus, Jeová, Javé, então pode chamar de Satanás também, ou não? Sim, essa é a verdade. Tá entendendo onde é que você vai chegar com esse raciocínio, que é ilógico? Você não vai chegar num lugar bom. O que a Escritura fala sobre o nome? A Escritura fala em Isaías que o meu povo saberá o meu nome. Ué, se o Criador próprio falou que o povo dele saberá o nome dele, por que as pessoas então insistem em dizer que não pode pronunciar o nome verdadeiro, que o nome dele é impronunciável, que no hebraico não tem vogais? Então assim, o que a Escritura fala? O que importa é o que você acha, o que vale é o nosso achismo, nossa concepção das coisas, ou o que a palavra do próprio Criador diz, ou o que o Criador diz. O que importa é o que o Criador diz, e não o nosso achismo. Então, diante disso, temos que nos pautar na base. O que é o alicerce para os cristãos, para os eleitos, para os judeus? A Escritura. Sem ela, você não tem alicerce. Sem ela, você fica sem base. A Escritura é o nosso guia e luz. Salmo 119. Então, começando pela palavra, o nome do Criador. Eu já ouvi várias coisas, tetragrama, Yud-Heh-Vav-Heh, Jeová, Jesus, Jacó, eles colocam tudo num saco de gato, como se fosse a mesma coisa, e não é. Escrituristicamente, o nome do Criador surgiu em primeira instância, em sua essência, e foi o próprio Criador quem revelou. A quem? Principalmente, inicialmente, a Moisés. Em Êxodo capítulo 3, verso 14 e verso 15, está o nome do Criador. O que o sistema fez? O sistema adulterou as Escrituras. O sistema religioso e também os copistas, escribas, que pegavam alguns manuscritos de uma pessoa, outros manuscritos de outra pessoa, copiavam. Eles tinham um padrão, ou pensavam que aquilo lá que estava escrito pelo primeiro copista era mais certo, ou que o outro era mais certo, e escreviam do jeito deles. O problema é que inicialmente a Escritura nem existia, quando o Criador fez Adão e Eva. Eles não tinham ainda alfabeto. O alfabeto iniciou-se muito tempo depois com os fenícios. Primeiro foi o povo da Mesopotâmia, que criou um sistema de linguagem chamado pictograma. Esse pictograma não era alfabeto, não era escrito, eram desenhos, ideias, imagens, por isso pictograma. Em inglês, picture é imagem. Daí que derivou-se, inclusive. Depois vieram o povo cananeu e depois o povo acadiano, até então eram só ideias, não existia alfabeto. E só depois que houve o alfabeto fenício. Os hebreus estavam cativos e aprenderam uma língua com os fenícios. Num outro vídeo eu vou desenhar para vocês como é que era o alfabeto. A primeira letra, Aluf, que depois virou Alaf e depois virou no hebraico moderno, Aleph. Bom, no hebraico nós encontramos em Êxodo 3, verso 14 e 15, o nome verdadeiro do Criador. O povo de Israel estava preso no Egito e o Criador então chama Moisés e fala: Moisés, você vai até o Egito
libertar o meu povo. Moisés então pergunta para o Criador, mas quando eu for até o teu povo, eu vou chegar diante deles e vou dizer que eu fui enviado por quem? E o Criador responde em Êxodo 3,14. Diga a eles que eu sou o que sou. Essa é a tradução para o português. No hebraico não está assim. No hebraico, tanto no paleo-hebraico, que é o hebraico mais arcaico, tá? Mais antigo, e no hebraico moderno, todavia com outras letras, está escrito Ahayá, Achar, Ahayá. O que significa isso? Isto significa que o nome dele está muito bem definido no seu significado e essência. Ele quis dar o nome a Moisés, para que nós saibamos. Então está lá. Como você pode estar vendo aí na tela, as letras hebraicas, elas são bem difíceis de se entender a princípio. Mas depois que você as entende, fica mais fácil de compreender os significados de cada letra, inclusive também de nomes, ok? O que significa Ahayá, Achar, Ahayá? Significa o eu sou o que sou. Ou seja, a primeira letra, Aleph, tem um significado. Esse significado não foi à toa que o Criador colocou ali. Significa o primeiro, porque Aleph, na verdade, veio do povo fenício, que depois era, na verdade, do povo acadiano, que era a ideia. E esse povo acadiano, enfim, eles tinham a ideia do boi. Olha só, que interessante. Você sabia que a letra Aleph significa boi, né? No povo antigo, nos povos antigos? Por quê? Porque o boi era um animal principal naquela época. Ele puxava, ele tinha trabalho, né, papel de exercer força, então ele servia também para alimento. Então a primeira coisa, né, era uma das coisas mais importantes, era o boi nos povos antigos. Por isso que a letra tem esse formato que você está vendo aí na tela, é como se fosse uma cabeça de um boi. Tanto é que depois, por isso que no Monte Sinai o povo começou a adorar um bezerro de ouro. O Moisés subiu no monte e eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro porque eles adoravam, os povos pagãos acabavam adorando os animais. Por isso que fizeram um boi. Só que esta letra, o Criador colocou ali inserida no nome dele, no início, né? Ahayá, Achar, Ahayá. O primeiro. Aleph, o primeiro, eu sou o primeiro, é o que o Criador está querendo dizer. Eu sou o início de tudo, eu que faço todas as coisas, eu sou a origem da vida. É isso que o Pai está querendo dizer através desse significado do nome a Moisés, em Êxodo 3, 14 e 15, ok? O que mais? Ahayá. O que é Hayá em hebraico? Em hebraico é ser, é o verbo existir, vir à existência, dar a vida, a origem da vida. Isso que significa Hayá em hebraico. Então, Hayá, ser, eu sou, é isso que significa. Por isso que ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que o eu sou me enviou a vós. Isso que o Criador disse para Moisés. Então, você compreende que o nome dele é importante, sim. Ele não se chama João, Carlos, Yaakov, ele não se chama Calvino, Arminius, ele não se chama isso aí, ele não se chama Jesus, ele não se chama esses nomes, Dagon, Baal, não, nada disso. Ele tem um nome próprio, ele deu um nome a Moisés, Hayá, Achar, Ahayá. Eu sou o que sou, o eu sou me enviou a vós, é o que ele diz. Essa é a primeira origem do nome, é o registro mais antigo do nome do Criador. Está em Êxodo 3, verso 14 e 15 também. Você vai encontrar também o nome Yah, Yah, que significa eu sou, que também é parte do verbo, tá? Vir à existência, a origem da vida, ele é. Por que ele diz eu sou a Moisés? Porque ele é totalmente diferente de tudo que existe e de toda a criatura. As criaturas passaram a ser, passaram a existir. O Criador não, o Criador é. O Criador diz, eu sou. Você, uma criatura mortal e pecaminosa, você passou a existir. Eu sou. Essa é a essência do nome dele. Ele é perfeito, ele é a origem da vida. Ele é único e ninguém se iguala a ele.
Ele diz, Ahayá, Ashar, Ahayá. Eu sou o que sou. Ele é o primeiro. Aleph, ele é o primeiro. Ele é o único. Dele partiu tudo. Tudo veio à existência através dele. E pela ordem, decreto e soberania dele, pela vontade dele. Então, eu sou o que sou. Ahayá, Asher. O que é Asher? No hebraico moderno está Asher, mas no paleo-hebraico está Ashar. O que é Ashar? É aquele que. Significa, eu sou aquele que eu sou. Eu sou o eterno, eu sou o autor da vida, eu sou aquele que tudo pode, eu sou o todo-poderoso, eu sou o soberano, eu sou. É isso que o Criador quer dizer no nome dele. A essência do nome dele é essa. Entende? Então, Ahayá, Ashar, Ahayá. Eu sou o que sou. Você vê em vários textos das Escrituras dizendo que nós devemos invocar o nome dele. Me invoquem, clamem a mim, chamem pelo meu nome, confessem vossos pecados e eu vos perdoarei, sararei sua terra. Quantas vezes você vê em Ezequiel, em Isaías, falando sobre o nome do Pai? E várias pessoas pegam e dizem simplesmente assim, ó, não, essa é uma seita do nome. Quem defende o verdadeiro nome do Criador? Não, é uma seita, não creio nesses hereges. Eles falam meio assim, ué, que interessante, se o próprio Criador que deu esta doutrina, como é que nós vamos deixar de ensiná-la? Doutrina do grego didaquê, ensino. E o que mais me espanta e indigna, nem espanta tanto, porque isso é característica de bode mesmo, fariseu, é que essas pessoas que falam que, não, essa é uma seita do nome, não precisa acreditar, basta crer em Jesus, crer em Deus, o nome é Jesus, não precisa negócio de hebraico, negócio de Yod Rei Vav Rei, o que é isso? Yah, o que é isso? Aleph, o que é isso? Pra quê? Besteira, você aceita do nome, não precisa acreditar nisso. Que legal, essas pessoas são aquelas religiosas, são justamente as religiosas que estão dentro dos templos, que são pastores, bispos, diáconos, diaconisa, o que é isso? Então assim, você vê que o sistema religioso sempre vai te encaminhar para a confusão, para você não crer na verdade. E isso é muito sério, porque olha só, Atos, o livro de Atos diz que só há um nome pelo qual os homens podem ser salvos. Só há um nome. Ele não fala dois, ele não fala quatro, ele não fala um nome parecido, ele fala um nome pelo qual os homens podem ser salvos. Ahayá, Ashar, Ahayá, eu sou o que sou. Ele é o autor da vida, então só ele pode te dar a vida nova para você ser salvo. Então, eu vejo as pessoas hoje, num engano terrível, ensinando que não, o nome é Jesus, o nome é Deus. Ó, a letra J, ela nem existia até 5 séculos atrás. Ela veio existir depois na versão latina, não existia. Não tem som de J no grego, no hebraico, em fenício, em nenhuma das línguas primeiras. O que eles fizeram? Eles pegaram Jesus, né? De onde é que eles inventaram esse nome? Do Deus Tammuz, que era o Deus Sol, que era filho de Nimrod com Semíramis. Nimrod, que abusou da própria mãe, teve Tammuz. O que eles fizeram? Eles só pegaram o J de Júpiter e colocaram o nome Tammuz e ficou Jesus. Eles juntaram tudo e depois colocaram Jesus Cristo. De onde é que veio Cristo? O que é Cristo? Cristo é nome? Cristo não é nome. Cristo, ele diz que é ungido, enviado. Não é. Cristo vem de Christos, que por sua vez vem de Chreston, que por sua vez era uma homenagem a Crista, do Sol, a luminosidade do Sol, por causa do Deus Tammuz, Sol, pagão. Por isso que ficou Jesus Cristo, ou seja, Tammuz, a Crista de Tammuz, que é o Deus Sol do paganismo. Deus não é nome, é um termo, é um vocábulo para caracterizar qualquer divindade. Que veio da onde? Deus veio de Zeus. Não tem como ser mais claro do que isso.
A verdade é uma só. Se você tem um nome, qual que é o seu nome agora? Você está vendo esse vídeo aí? É João? É Paulo? É Pedro? É Roberto? É Carlos? É Tamires? É Yasmin? Qual é o seu nome? Se você for para os Estados Unidos, para a China, para a Mongólia, para Taiwan, para a Índia, qual vai ser seu nome lá? Se seu nome é João aqui no Brasil, vai ser John nos Estados Unidos? Se alguém te chamar de John, você vai entender? Não, você vai pensar que é outra pessoa que está te chamando. Então, o nome é um, e nome não se traduz. Nome se translitera para o entendimento a outro idioma. E tem que ter muito cuidado com isso também. Então, pessoal, olha o quão sério é isso. As pessoas estão dando descaso a isso e esse é um assunto muito sério. Eu não estou brincando aqui, a verdade é esta. Ninguém aqui está batendo o martelo assim, ó, a verdade absoluta, pá! Não, eu não estou dizendo isso quanto ao nome. Eu estou dizendo o seguinte, a questão do nome é muito importante. E existem sim em manuscritos muito antigos. E isso perdurou ao longo do tempo, só que os homens adulteraram por causa dos copistas, por causa dos escribas e fariseus hipócritas. A verdade liberta. O que o texto diz? Yahuhanan. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? É só a verdade? É a verdade. Mas como que ela liberta? Conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade. Só então a verdade pode te libertar. Agora eu pergunto, como é que todas essas igrejolas, templos de pedra, feitos por mãos humanas, os quais o Criador não habita, que falam, Jesus, em nome de Jesus sai Satanás, é Deus, é Jeová, eles falam quantos nomes? Não falam? Falam. Você vê pessoas cada vez mais encapetadas lá dentro. Você vê cada vez mais pessoas lá, presas no engano, soberbas, hipócritas, não vivem o que dizem viver, estão lá dentro sentados tirando pó das cadeiras daqueles templos de Satanás. Ah não, as igrejas são do Senhor, é de Deus. Não, vai ler Apocalipse 2:9, onde fala que são a sinagoga de Satanás. Existe a sinagoga de Satanás. Existe em Apocalipse 17 a Babilônia. O que é a Babilônia? Significa confusão. A meretriz, o que é? É o sistema religioso que é hipócrita. E todos os que o seguem são filhinhos dela, são seguidores da prostituta mãe. Então não se considere alguém, eu conheci a verdade. Não, não. Tem muitas coisas que você não precisa aprender. Eu não estou dizendo aqui também que quem não sabe o nome do Aleph, do Yud, He, Vav, He, do hebraico, do palebraico, não sei do que, do fenício, do alfabeto, do pictograma, não sei o que, não é salvo. Então não é assim. Eu não estou dizendo que você tem que saber 100% das coisas, porque nós somos limitados. Eu não estou dizendo isso, mas você também não pode crer num nome errado. Você não pode crer que o nome Jesus salva. Você não está invocando o nome verdadeiro que salva. Você não está invocando, você está invocando um nome pagão. Então assim, nós não estamos dizendo aqui que você tem que saber a essência lá do Dagesh, do Kametz Hatuf, do Yud He Vav He, do hebraico, para ser salvo. Não é isso. O que salva é a soberania do Criador em eleger quem não merece. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. E também verso 11. É o beneplácito da sua soberana vontade que salva. Ele salva quem quer. Por isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Criador usar sua misericórdia, Romanos 9. Ou seja, ele escolhe para salvar quem quer. O problema é o seguinte, esses que ele escolhe salvar, ele se revela, ele faz conhecer, e a verdade sobre o nome dele veio à tona. Hoje a informação está mais acessada do que nunca, o livre acesso à informação, ainda, não sei por quanto tempo. Então, essas verdades são preciosas. Como é que alguém pode dizer que, eu ouvi que é Iá o nome dele, é eu sou, mas vai lá e diz que é Jesus e Deus. Não, peraí, pera um pouquinho, você está negando a verdade. Ninguém que nega a verdade é salvo, porque o Espírito, quando vier, vos guiará por toda a verdade. Yahuhanan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. E quando ele vier, capítulo 16, verso 8, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá entendendo? Então a questão é muito profunda,
complexa e precisa de estudo, sim. Só que antes de tudo precisa de arrependimento. Arrependa-se você que acreditou na vida toda que o nome era uma coisa e quando era outra. Você acabou de invocar durante toda a sua vida nomes pagãos, Deus, Jesus, Javé, Jeová. Então, pessoal, o Criador, você acha que ele se agrada do quê? Misericórdia e obediência. Não sacrifícios. A verdade veio à tona. Pessoal, é um assunto muito sério. Não é brincadeira. As pessoas fazem chacota. As pessoas ignoram a verdade. Então assim, se você ignora a verdade, você não é salvo. A verdade está no Criador, então está nos eleitos. Ahayá, Achar Ahayá. Esse é o verdadeiro nome do Pai. Eu sou, em sua essência, em seu significado. O que nós também podemos dizer? Xarabaná. O que também nós podemos dizer sobre essa questão do nome quando ele se revela a Moisés? Que esse é o real nome dele, Ahayá, Achar Ahayá? Ou que esse é o significado do nome? Sim, também a essência é o significado do nome. Significa que ele é o autor de tudo, o criador de tudo. Ele é, ele não vai existir. E não é que antes da eternidade ele não existia ainda, ele sempre foi. Ele que criou tudo, inclusive a eternidade. Ele que criou todas as coisas. É isso que significa. Você, se for salvo e glorificado, em 1 Coríntios 15, 51 e 58, você vai herdar então a vida eterna, corpo imortal e a glorificação. Um corpo transformado, incorruptível. Na eternidade, na Nova Jerusalém, que é onde, biblicamente, os eleitos vão habitar, você vai conhecer muito mais do Criador. Você vai saber muito mais dele, porque você acha que ele se revelou por completo para nós? Insetos, a Bíblia nos chama de gafanhotos, vermes. Não, ele é infinito, ele não tem limite, ele não pode ser definido. E é por isso, é só porque ele não pode ser definido por uma criatura pecaminosa como eu, que eu não bato o martelo dizendo, esse aqui é o nome dele. Eu só estou dizendo o seguinte, ele revelou o significado do nome a Moisés, e o significado é esse. Ahayá, Achar Ahayá. Então, você tem uma base, você tem um início. Você não pode dizer que o nome é Jesus. Você não pode dizer que o nome é Deus. Você não pode dizer que o nome é outro. Porque ele deu um significado claro para o nome dele. Então você não pode deturpar isso. Quem deturpa isso, está tentando deturpar o caráter do próprio Criador de todas as coisas, por causa do seu achismo. Não, eu acho que é. Eu acho que é Deus, Jesus. Nada disso. Você vai pro lago de fogo com o seu achismo. A verdade existe. É óbvio que eu não vou bater o martelo aqui, mas a verdade do significado existe. A origem existe. Por mais que algumas pessoas deturparam e muito. Porém o significado ficou. Mas então você pega e fala assim, tá, Rômulo, então se o que importa é o significado, então não precisa falar, não precisa lá ver que é Ahayá, Achar Ahayá. Pode chamar de Jesus, pode chamar de Deus. Não, por causa que Jesus e Deus têm outro significado. Entendeu? Você não pode chamar de Baal. Baal tem um significado. Você não pode chamar de Jabulon, porque Jabulon tem outro significado. As letras hebraicas têm significados. Cada letra tem um significado individual e um número. Um valor numérico. Então você tem que entender essas coisas. Isso é muito sério, pessoal. As pessoas estão indo pro Lago de Fogo, não estão nem aí. Não é a seita do nome. Não, é a seita. Olha o nível farisaico. Quem prega o verdadeiro nome do Pai virou uma seita. Agora eu quero até dizer uma outra coisa. Existem pessoas que estão disseminando outros nomes. E essas pessoas estão disseminando o que? Um denorex. O que é o denorex? É algo que parece, mas não é. É como se fosse Satanás virando um anjo de luz. Ele não é um anjo de luz, mas ele pode se transfigurar num anjo de luz. Tá entendendo? É o denorex. Então nomes falsos como Yaohu, não existe nenhum
vocábulo hebraico com o inicial Yao. Não existe. Não tem isso na literatura hebraica. Nenhum manuscrito, nada. Então vocês estão completamente enganados. Os nomes errados, então Jeová, não tem nada a ver, pessoal. Tá entendendo? Então muito cuidado com... Porque aí sim, aí eu até digo, sim, que existem seitas do nome. Só que não é do verdadeiro nome. São de outros nomes. É do Denorex, Yaldabaoth, Demiurgo. Vocês precisam entender isso. Vocês têm que estudar com discernimento e humildade para compreender essas coisas. Do contrário, vocês vão continuar no engano. Entendam isso. O significado é esse que eu falei. É isso. Então eu queria apenas fazer esse vídeo para a gente falar um pouco sobre o assunto, ok? E... Você tá vindo um carro e vai dar valor. Que bárbaro.